minha querida, como você está? Essa é uma pergunta que o Senhor faz para mim e para você a todo instante. O tema de hoje, ele vai lidar um pouquinho com isso. Talvez você possa já ter passado por uma situação semelhante ao da nossa conversa, ou talvez você não, mas alguém muito próximo a você. Mas o Senhor, hoje, Ele quer alertar eu e você sobre esse assunto, para que possamos nos cuidar e cuidar de uma próxima geração. Como lidar com os abusos? Olha, os abusos podem ser diversos, mas em específico nós vamos falar hoje sobre o abuso infantil. E para trabalhar sobre esse assunto tão delicado, ninguém mais, menos do que a nossa querida pastora Virgínia Prado. A pastora Virgínia é responsável ali na nossa igreja Batista da Lagoinha Matriz por um ministério tão lindo que cuida e protege as crianças. Pastora Virgínia, muito obrigada, viu, pela sua presença, por estar aqui com a gente falando sobre um tema difícil, né? Sim, difícil. Mas eu que agradeço necessário. a oportunidade. Obrigada. Que bom, pastora. Vamos começar um pouquinho assim, ouvindo sobre a sua história. Como é que foi que aconteceu assim para você? Quando que você despertou para esse assunto? Quando o Senhor colocou isso no seu coração? O que estava acontecendo? Quem é a Virgínia? Então, eu nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Sou de uma família de 4 filhos. E desde a infância, a minha mãe já apresentou Jesus para nós, né? E a gente veio de uma origem da Assembleia, né? Depois nós fomos para uma outra igreja e ali a gente foi crescendo, se envolvendo. E desde pequena, assim, dos 12 anos que eu me lembro, eu sempre fui envolvido com criança. É mesmo? Sempre cuidando dos meus sobrinhos, dos menores, né? Muitas crianças. Você, Muitas na crianças. família, você é qual? Você falou de 4. Ah, sou a terceira. Você é a terceira. Isso. Mas tinha muitos, né, primos, eu sempre cuidando. Com 14 anos eu já estava cuidando numa escola, né, como educadora, no apoio, naquela parte de apoio, né? Sim. Aí depois, com 19 anos, eu fiz o magistério e aí comecei a atuar na igreja que eu estava. Então, primeiro com as crianças. Sim, primeiro com as crianças. E depois tem uma organização mundial, que é a Visão Mundial, eu me tornei parte também, mas eu antes fui apadrinhada, né? Tem aquele sistema de apadrinhamento, né? Então, eu já comecei a me envolver também aí, sendo apadrinhada quando criança, depois fui trabalhar nessa instituição. E aí comecei a me despertar muito para esse contato de uma criança carente, aquilo que a criança realmente está precisando. E aí eu cheguei na Lagoinha, né? Isso há 35 anos atrás. Quando eu cheguei na Lagoinha também, né, a convite de uma pastora, né, me chamou para cuidar dos GCs, que na época chamava Grupo de Crescimento. Mas infantis ou geral? Não, infantis. Infantis. Porque ela viu a necessidade que só tinha para adulto, não tinha nada ainda para criança. Gente. E ela falou assim, ó, tá nas suas mãos, você vai começar a preparar o material e você vai treinar. E eu assim... Ai, eu preciso só falar, vou te interromper. Imagina isso, gente, há 35 anos atrás, a Lagoinha já se importando com G6 infantis. Isso. É só mesmo para dizer o quanto Lagoinha é uma bênção, né, Verdade. pastora? Há 35 anos já se importando com criança e hoje tendo você ali também integral para estar nesse lugar. Agradecer mesmo, né, aos nossos pastores, pastor Márcio, com essa visão tão maravilhosa. Mas enfim, então vamos continuar a sua história. Aí você começou a trabalhar então com os GCs infantis. Isso. E aí a gente começou a produzir o material. Naquele tempo ali a gente chegou a ter 300 GCs. Uau, é só muito! de criança, só de criança. Então o trabalho foi crescendo. Então depois eu comecei a me envolver no ministério, não chamava Kids, era Ministério Infantil, né? Então junto com outros pastores e dali também me despertei a fazer algo que eu sempre queria, que era pedagogia. Aí me formei em pedagogia, aí depois eu vi a necessidade de fazer psicopedagogia. Muito bom. E com isso eu fui convidada a fazer um outro curso do programa Clavos Brasil, que trabalha a prevenção do abuso. Foi o primeiro contato que você teve? Foi o primeiro contato. Com essa temática? Isso. Aí através desse curso, primeiro eu fiz uma oficina, né? Participei da oficina e logo em seguida teve a oportunidade de a gente ir para Recife para concluir esse curso, né? Sim. E aí, mais uma vez, né, pastor Márcio abrindo o coração e liberando a gente para fazer. Inovador, pastor Márcio, maravilhoso. Aí eu fui, passei uma semana lá, me capacitei,
Então, hoje existe, né, o programa Claves Brasil, que trabalha a prevenção do abuso. Sim. Então, eu fui me envolvendo mais nessas questões e, com isso, eu estava num outro ministério que também atendia, né, as pessoas. Então, as famílias começaram a chegar com as crianças, com adolescentes, e cada vez mais eu vi essa necessidade de trabalhar realmente a prevenção, vi que é possível. Sim. Né? Hoje na Lagoinha a gente tem, né, um ministério que se chama A Igreja que Protege a Criança. Isso. Né, e você está ali à frente. No Kids e também. Né? Eu lembro, né, há alguns anos atrás, quando você implementou a PPI. Isso. Fala pra gente um pouquinho o que é, pastora, para todo mundo entender, e sobre a importância de se ter uma PPI, né? Então, aí junto com esse programa Claves e paralela à Visão Mundial também, teve esse outro curso ensinando as igrejas a fazer uma política de proteção infantil. Porque dentro dessa visão, que até mesmo dentro de uma igreja, o abusador pode estar ali. Sim. Então, a igreja ela também tem que levantar políticas, né, para que os locais sejam melhores protegidos, inclusive até mesmo de quem vai trabalhar com a criança. E aí, através disso, nós criamos esse material, esse treinamento, e começamos a trabalhar, né, com as igrejas, a nossa igreja e outras igrejas da Lagoinha, e também preparar, né, a liderança com essa visão de que não é só o Kids que tem que se importar. Sim. É toda a igreja, né, toda a liderança. É o diácono, é o zelador, é quem está no louvor, todos são responsáveis por cuidar da criança dentro da igreja. Está ali atento, né? Isso. Àquela criança, não só contra o abuso que pode acontecer ali, mas estar atento à criança, aos sinais, talvez, de uma criança que já sofre um abuso. Verdade. A gente entende que a igreja, ela é esse lugar, né? Eu sempre gosto de reafirmar, a igreja somos nós, mas a igreja instituição é esse lugar onde nós estamos ali para contribuir, né, na pregação do evangelho, mas também no cuidado, no se importar com o outro. Então é um lugar para a gente estar mesmo atento a tudo, né? E principalmente as crianças que são sim vulneráveis e frágeis, né, pastora? Exatamente. Mas quem vai, né, estar à frente para cuidar delas? Se nós não nos levantarmos, né? Tem que ser então a gente igreja. Não pode fechar os olhos para isso, principalmente porque você sabe, o abuso deixa marcas, né? Sim. Tem alguma estatística, assim, de uma noção, para a gente entender como isso é algo real? Então, a segunda estatística, por hora, 4 crianças são abusadas no Brasil. Gente, é muito. É muito. A gente pensar que a gente está aqui falando, uma criança agora pode estar sendo abusada. 4 e isso por também hora. É só o que vem à tona, né? Sim. Mas tem muitos casos que são abafados. E é o que você falou, né, pastora? São as consequências que isso gera naquele indivíduo ao longo do tempo e já começar ali, né? Talvez você que está assistindo aí, você é alguém que já passou por um abuso infantil e está entendendo muito bem o que a gente está falando aqui, a dor que isso causa, as marcas, os traumas. Então, em vez da gente lidar com, não somente, né, com a criança ou adulto abusado, mas prevenir isso. A gente consegue, como igreja, mudar essa estatística. E para a consciência, né, de como esse assunto é importante, nós temos o mês, que é maio, e a cor aí laranja. Agora, explica pra gente por quê, pastora? Então, essa cor maio-laranja veio com esse alvo assim, de trazer mais visibilidade, porque é uma cor forte, que chama atenção. Né? Verdade. Mas quando chegou antes do maio-laranja, nós temos que pensar no dia 18, que é o dia 18 de maio, que é o dia nacional, né, de combate ao abuso. Nacional, então isso é Brasil. Isso. Combate, né, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E o dia 18 de maio, infelizmente, foi instituído por causa da menina Araceli, que é um caso que aconteceu em 1973. A Araceli, de apenas 8 anos, ela foi sequestrada, ela foi drogada, ela foi estuprada e morta. Meu Deus. Então foi um crime hediondo, né, de pessoas da classe alta da sociedade. E o crime ficou impune. Então, foi algo assim que trouxe uma grande comoção nacional. Então, começaram a falar mais sobre isso. Não que isso não acontecia, né? Infelizmente, a gente sabe que... com certeza. Infelizmente. Muitos, né? Acontece sempre, mas... Desde que tem pecado no mundo, sim, né, pastora? Verdade. A gente vai lidar aí com as diversas...
maldades, né? Que o homem pode chegar longe de Deus, né? E aí, o dia 18 de maio, ficou uma lei federal e, com isso, eles fizeram uma campanha e colocaram também uma florzinha, né? Uma florzinha laranja, a florzinha lembrando a fragilidade de uma criança, né? E ela também tem essas cores, amarelo e laranja. Então, o símbolo aí da florzinha da fragilidade, o mês, muito por causa do do dia 18, dessa fatalidade, e a cor por uma cor vibrante para se chamar a atenção. Exatamente. E como lidar, pastora, ou como perceber uma criança que está passando por uma situação de abuso? A criança dá sinal? Dá. Porque muitas vezes isso que acontece, às vezes a criança não vai falar verbalmente, né, contar o que aconteceu, porque ela pode estar até sofrendo uma ameaça, mas o comportamento dela muda assim de um dia para o outro. Por quê? Aí vai envolver muita questão de medo, a criança fica com medo das pessoas, dos determinados locais onde que possa ter acontecido. E também não o querer rendimento, ir, né, não para querer determinado lugar. Ou também querer estar junto com determinada pessoa, ou pessoa que lembra, né, aquele abusador. E na escola o rendimento dela vai cair muito, né? Porque a criança que está vivendo uma situação dessa, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser daquela situação. E aí também vem junto, né, a questão de o sono muda completamente, a criança tem pesadelo, a criança chora muito, crianças voltam a regredir, né? Eu mesma atendi recentemente uma criança de 8 anos, até a vozinha dela mudou. E ela estava sentindo mesmo com uma criancinha menor ainda, né? Demonstrando ali uma fragilidade mesmo. Isso, maior. Ou pode, por exemplo, a criança às vezes acabou de largar o bico, né, a chupeta, ela volta a querer de novo, ela faz xixi na cama, né? Volta a querer usar fralda. Então, assim, ela regride. É importante, assim, um sinal desse isolado não necessariamente significa um abuso, mas é importante nós, como pais, estarmos atentos, né? Isso. Porque eu já atendi também, né, pastor, adultos, e imagino que você deva ter, infelizmente, muitas histórias para contar, de pessoas que passaram por abuso na infância e se sentiram extremamente desprotegidas, porque de alguma forma ou falaram com os pais ou deram algum tipo de sinal e os pais não acreditaram na criança, ou a situação às vezes era com alguém, era um parente, era um irmão, era um tio, e aí preferiu abafar aquela situação para não criar uma outra. E isso é extremamente prejudicial, né, para aquele ser humano ali, né, pastora? Sim, porque essa pessoa que está ali, a vítima, em quem ela vai confiar? Então, se as pessoas que estão perto dela não pôde, né, dar esse suporte, acolher e realmente acreditar, quem vai acreditar então depois, né, se eu soltar alguma situação dessa? Tenho duas perguntas para te fazer. A primeira delas existe algum estudo de quem são, assim, os maiores abusadores, o lugar onde a gente tem que estar com maior alerta? Existe algo do tipo? Sim. Segundo estatísticas, 80%, né, dos abusos acontecem dentro de casa. Quanto por cento? 80%. É muito, hein, gente? 80%. Dentro de casa com quem a criança conhece, com quem ela confia. É verdade que às vezes uma pessoa abusada também pode entrar na prática do abuso? Pode, mas não é uma regra. Pode ter exceções, é claro. Porque talvez você conheça também, né, pessoas que já vivenciaram e hoje seguem a vida, né? Passaram por esse trauma, superaram, né? Mas também pode ter outros que sofreram e continuam com essa prática. E descobriu, você aí na sua casa, a pessoa descobriu que a criança está passando por um abuso. Às vezes ela nem sabe quem é, porque a criança não abriu, mas ela percebe que existe alguma coisa. O que fazer? A quem procurar? Quem recorrer? Então, só voltando um pouquinho, sabe que hoje no nosso país, nas leis é o seguinte, para você denunciar basta ter uma suspeita. Tá. Se você suspeita, você pode denunciar. Aí denuncia para quem? Você tem o Disque 100, que você não precisa nem de falar sobre você. Quanto mais você falar sobre o que você viu, ou alguém te contou, o endereço naquela casa, o fulano chama assim, assado, é melhor quando você entra em contato. Mas aí você pode fazer uma denúncia anônima. Né? Então nós temos aí também os conselhos tutelares, né, que a gente pode chegar, contar uma situação assim. Então nós temos também, né, delegacias especializadas da criança, da juventude, que você pode chegar e levar um caso assim. Então a partir do momento que você faz uma denúncia dessa, então
aí a polícia já vai agir. Então, já vai começar a parte da investigação. Ou seja, o primeiro passo, você aconselha a denúncia. Sim, Existem outros profissionais também, né, que provavelmente vai precisar, né, acionar, procurar, Sim. né, pastora? O Ministério Público, os advogados, né, o psicólogo, mas também a gente tem que ter uma questão também importante. A gente tem que pensar naquela vítima, porque a primeira coisa é se a vítima está sendo protegida agora. Ah, ok, importante. Então, nós temos que acolher essa vítima, né? Imagina, se ela contou para você e ela vai voltar para casa. Para aquele ambiente. Para aquele ambiente. Então, a primeira coisa, eu tenho que acolher essa vítima, procurar de alguma forma, né? Colocar num ambiente onde que ela não volte ali para aquele local e acionar, né? As pessoas que podem ali realmente ajudar. Sim. Você já falou, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o papel da igreja em relação a esse assunto, né? De estar atento, de estar observando. Mas eu acho que tem um outro papel muito importante, que é da conscientização. Sim. Que é da gente estar falando sobre esse assunto, entender que sim, acontece, gente, é verdade, né? Às vezes a gente acha que está tão distante, não é. E você tem um trabalho de conscientização muito legal, pastora. Fala um pouquinho, por exemplo, às vezes tem cursos, não é? Como é que funciona? Às vezes a gente faz assim, palestras, seminários, né, treinamentos com os pais, né, com pessoas que querem, né, saber mais dessa temática, para justamente isso, né? Porque quando a gente começa a falar, os pais mesmo dão um retorno, nós não sabia que era assim, nossa, eu já estava percebendo algo diferente, a minha filha contou, porque às vezes acontece um ambiente que às vezes a criança traz muita coisa na escola, né? Então às vezes vivencia muitas situações ali e os pais têm que estar atentos também. Às vezes é um material que chega para a criança, é um material de pesquisa, porque às vezes a gente tem o pensamento que o abuso é só quando existe o estupro ou quando tem o toque. Mas existe também, outro tipo né? de abuso. Sim, quais são outros tipos de abuso? Então, aí a gente pode colocar, por exemplo, o abuso visual, né? O abuso verbal, no sentido assim, eu posso estar colocando para crianças palavras, expondo elas de cunho sexual, mandando mensagens, né? Expondo ela a material pornográfico. Então, ou seja, o abusador tem abusador que nem tocou na criança, mas só de apresentar o material pornográfico ou tirar fotos dela nua, né, seminua, com poses sensuais, isso tudo considera abuso. Sim, você falou aqui, acho que é importante a gente ressaltar sobre essa questão de redes sociais, né? Sim. Hoje a gente realmente faz muito uso, porque a rede social virou um álbum de fotografia. A gente quase não revela fotos, e aí a gente posta ali, às vezes para mostrar também para parentes, amigos que estão distantes, mas muitas vezes para ter um lugar ali de preservar as fotos, porque às vezes as fotos ficam no rolo, se perdem, mas também é um lugar de risco, né, pastora? Muito, muito risco. Eu, sinceramente, se eu tivesse criança pequena hoje, que eu não tenho, as minhas estão adultas, eu não colocaria foto hoje. Porque hoje existem pessoas que estão ali, vamos falar com assim... um olhar maldoso, com um olhar, né? Então, existe o esgoto da internet, né? Que é Deep Web, né? Que fala. Deep Web. Então, estão ali procurando mesmo a todo momento pessoas assim, ou crianças com determinadas características. Então, vão pesquisando, vão passando, porque... Só contar um caso aqui, que uma pessoa falou para mim, pegou na internet, né? E ligou para uma mãe falando assim, olha, fulano de tal viu a sua filha, a foto dela, num site pornográfico. Aí a mãe passou, né, aquele susto, né? Mas como assim? Porque ela tem, né, ela sempre posta, né, criança, e era uma criança de roupinha, normal. Só que ela comentou assim, olha, fulana lá, outra pessoa que viu, falou para mim o seguinte, você tinha que ver os comentários diante da foto da sua criança. E a criança não estava, como eu te falando, não estava de roupa normal. Misericórdia. Mas ali, os pedófilos, pessoas que estão, né, os predadores, com palavras assim, horríveis a respeito daquela criança. Então, uma vez que a gente posta uma foto, a gente nem imagina para onde que ela vai. É verdade. Então, tem que ter cuidado, porque eu costumo falar para os pais assim, olha, você deixaria o seu filho, vamos supor, numa avenida como Antônio Carlos, sozinho meia-noite? Não, de maneira alguma. Então, como é que você deixa o seu filho na internet sozinho? Ele está navegando sozinho. Então, uma vez que a criança está ali também, sem supervisão, é um perigo. Né? Porque a criança é curiosa. Você está ali, hoje eu fiquei sabendo, um delegado falou, nem no YouTube Kids você pode deixar a criança sozinha.
De uma hora para outra vai surgir alguma coisa, a criança é curiosa, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra. Isso, vai puxando. Né? Biblicamente, pastora, tem algum texto, alguma passagem assim que conduz essa sua caminhada em relação à criança, em relação a esse cuidado e proteção? Tem um texto que eu amo, que é Marcos 10, de 13 a 16. É aquele momento, né, que os discípulos, algumas pessoas chegaram levando as crianças, né? E os discípulos tiraram as crianças e falaram, né? Ele está incomodando o mestre, pensaram, né? E Jesus indignou com aquilo. Jesus viu aquela situação e Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus. Então, eu acho interessante esse texto porque não foram qualquer pessoas, foram os discípulos que tentaram afastar as crianças de Jesus. E Jesus viu aquela situação, ele ficou indignado e ele partiu para uma ação. Porque muitas vezes nós ficamos indignados, né, com determinadas notícias, aquilo que a gente vê. Mas o que a gente está fazendo? Mas não faz nada às vezes, O que nós estamos fazendo como igreja? E quando Jesus tem uma declaração dessa, o reino de Deus pertence às crianças, então a gente já pensa, se Jesus já fez essa declaração, você acha que Satanás vai ficar de braços cruzados? Com certeza não. Até porque Satanás sabe que marcando aquela criança ali, ele já marca, né? Ele cria um lastro ali na vida daquele ser humano. Toda uma geração. Uma coisa que eu acho, uma parte assim que eu acho tão linda desse texto que você falou, é porque Jesus, ele coloca as crianças no centro. O texto diz que ele põe elas no centro. E o centro é exatamente esse lugar, né? Onde todos os olhos ali estão, né? Todo mundo pode contemplar e ver, mas não com esse olhar, né, ruim sobre a criança, mas como um olhar de cuidado, né, um olhar de proteção, né? Vamos deixar aqui no centro como um lugar de proteção. Talvez as crianças, como outras pessoas, são colocadas à margem. Às vezes na igreja é colocado à margem, às vezes em outros ambientes é colocado à margem. E o texto diz, põe elas no centro, né? Trazem elas aqui para o meio, né? Então realmente o Senhor nos alerta sobre esse cuidado aí, que não é só com os meus filhos ou com seus filhos, mas com qualquer criança que esteja, né, ao nosso alcance. O ECA fala isso, né? No artigo 4, que é responsabilidade da sociedade, da família, né, do Estado, no geral, né, promover esse cuidado, essa proteção. Então, o olhar é de todos. A responsabilidade é nossa. Gente, o nosso programa está indo para o finalzinho e aí a gente tem duas partes aqui. Uma é uma dinâmica surpresa e a outra é um quiz para a gente conhecer você um pouquinho mais. Então, para a nossa dinâmica surpresa, eu escolho alguma coisa aqui do nosso cenário e você vai ter que usar a sua criatividade para poder fazer um paralelo, tá? Com algum objeto que eu escolher com o tema. E aí, eu tô encostada numa almofadinha aqui, ó. Pastora Virgínia também. Porque sem essa almofadinha, a gente fica meio torto, né, pastora? Fica meio desconfortável. Você não tá vendo, mas ela tá aqui. Tem alguma coisa que a gente falou, pastora, sobre esse assunto, que a gente poderia fazer alguma associação com a função dessa almofadinha que tá aqui escondida atrás da gente, mas está e tem uma importância para nós? Aí eu vejo o seguinte, que essa almofada pode ser a família dando esse suporte para a criança, para o adolescente, né? Muito que bom. Muitas vezes os pais ali podem nem em todo momento estar aparecendo, mas eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou cuidando. Se nós acabamos de falar que 80% de abuso acontece na família, olha para você ver, responsabilidade. Então, cadê aquelas famílias que vão acolher, que vai estar dando esse suporte? Importante. Que vai cobrir, que vai orientar? E ensinar, né? A igreja, gente, ensinar. Lagoinha, vocês são maravilhosos e eu estou falando muito aqui da Lagoinha hoje, porque realmente eu amo. Vocês fizeram em um ano, em maio, o semáforo do toque, não é isso? E às vezes os pais ficam esperando que a igreja, que a escola ensine essas coisas. A gente tem que ensinar também dentro de casa, né? Verdade. E essa dinâmica do semáforo, gente, ela é muito legal, né? Para ensinar as luzes, não é isso? Para a criança entender aonde pode tocar e onde não pode, para a criança identificar, né? O toque respeitoso, o toque ruim. Lembrando que desde pequenininho os pais têm que falar o que é parte íntima, dar os nomes corretos e ensinar. Por que é íntimo? Porque é privado, é algo só seu. Então, ninguém pode sair por aí brincando com as suas partes íntimas. Então, em cima dessa família que está aqui protegendo, né?
ensinar o toque respeitoso, o que é o toque respeitoso, para também não fazer com outras crianças, exatamente, né, pastora? Respeitar o corpo do outro, coleguinha. E a outra coisa que você falou aqui, que eu achei muito importante, dar os nomes corretos, né? Isso para as partes íntimas mesmo, né? Isso. Porque às vezes a gente dá apelidos, né? Mas a gente também tem aquele tabu, por que eu vou tocar nessa área, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala cabeça, a gente fala mão, pé, a gente não dá apelido. Por que essa região a gente dá apelido, né? Então, a gente tem que ensinar desde pequenininho, porque quanto mais a criança saber, é o que nós estamos falando aqui, esse suporte aqui é a autoproteção. Eu estou ensinando a autoproteção. Porque a criança vai identificar mais rápido. Ó, mamãe, o fulano ali pegou no meu pênis. Então, ó, a mãe já está mais atenta. Como aconteceu numa escola, a criança chegou e falou assim, ô tia, o meu titio cheirou minha florzinha. Aí a professora, tá. Não entendeu o que era. No outro dia ela falou a mesma coisa. Aí que a professora falou, peraí, qual florzinha? Aí ela falou. Olha aí, gente. Onde era a florzinha. Ai, precisamos estar atentos, né? Vamos para o nosso quiz aqui, para a gente encerrar. Um livro que você indica? Nesse tema? Se puder. Se não, pode ser um outro, seu. Um livro para a Virgínia. Não, ultimamente eu estou muito no devocional 365 dias do Glorify. Muito bom. Então eu estou amando, ganhei ele, estou parada nele. E super indica. Uma prioridade. Família. Uma qualidade. Eu me acho muito, assim, criativa. Ótimo. Um desafio. Desafio é realmente implementar a política de proteção em todas as lagoinhas. Esse é o meu desejo. Vamos conseguir. Uma cor. Rosa. Ah, é linda. Uma comida. Eu sou apaixonada com farofa. Ah, eu também. Um lugar. Eu gosto de lugares assim, natureza, contato com a natureza. Uma pessoa. Jesus. Um versículo. Salmo 46. Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Amém. E uma palavra então final para a gente encerrar o nosso programa. Então, como nosso tema, né, essa questão da prevenção do abuso, que o papai e a mamãe ficassem atentos e conversassem com seus filhos e trouxesse esse assunto para dentro de casa. Porque se a gente não falar, não comunicar com as crianças, elas vão procurar em outro local. Então, e que tivesse também esse tempo, né, esse momento de olho no olho, de conversar. Porque a gente que atende aqui a criança ou adolescente, quantas vezes fala, mamãe não teve tempo para me ouvir, não teve tempo para saber o que está passando. E a infância é o melhor momento que nós temos, né? Não só para trabalhar essas questões, como a gente inculcar a palavra de Deus. Então não deixe, não perca tempo, o momento é agora, essa é a hora. Essa é a hora. Que Deus abençoe você, que tenha sido edificante. Vamos estar atentos às nossas crianças e àquelas que estão perto de nós. Deus abençoe você.